Paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez é alegria para nós estarmos nesta casa. Agradeço o pastor Gil pelo convite, a confiança, o pastor Carlinhos, que é o nosso pastor presidente, que também tem apoiado todo esse trabalho, e os demais companheiros, que Deus também ricamente os abençoe, em nome de Jesus. Sinto honrado aqui com o apoio de cada um dos senhores, que Deus possa recompensá-los em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, nós estamos abordando aqui um assunto muito importante, que é o sacrifício da renovação. A perspectiva e o objetivo é resgatar os princípios da nova aliança, o fundamento, a importância que esse sacrifício nos traz aos dias de hoje. É sempre bom a gente aferir as informações bíblicas em nossa vida, A tendência nossa é afastar, é distanciar dos ensinamentos bíblicos. O tempo vai passando e com ele a tendência é a gente perder essa conexão com a palavra de Deus, quando não atentamos, à palavra de Deus. Mas, nesta noite, eu creio que Deus estará renovando as nossas vidas ainda mais, até porque a palavra do Senhor, ela nos faz renovar todos os dias. Amém, meus irmãos? O assunto que nós estamos abordando está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2 apenas, que nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Meus irmãos, nós já fizemos, uma breve reflexão em relação ao sacrifício passado. Vou estar só recapitulando aqui rapidamente, para a gente ter um norte daqui para frente. Amém? Então, nós falamos a respeito do sacrifício da antiga aliança, tendo em vista os 3 pontos importantes, que era o cordeiro, o sacerdote e o holocausto. Lembrando que o cordeiro, ele é uma parte importante nesse processo, porque é um animal de alto valor, um animal que propõe um bom recurso e que traz a sustentabilidade para a vida humana em toda a sua esfera essencial, Porque esse animal, ele propõe alimento, ele propõe vestuário, ele propõe também renda, Então, é um animal de um alto valor, que tem uma representatividade no seu comércio, e traz grandes benefícios, Então, através do rebanho de ovinos, nós temos o leite, nós temos a lã, nós temos a carne, e também temos como fazer barganha, Temos como obter lucro com esse animal. Portanto, o foco
neste animal é muito acentuado devido aos recursos que ele propõe. Porém, a gente sabe que o manejo não é fácil, né? O manejo não é fácil, dá muito trabalho, tem que ter uma certa dinâmica, tem que ter dom até, podemos dizer assim, para lidar com este animal, porque se o animal não identificar com o cuidador, com o pastor, com o dono, ele vai reter essa fonte lucrativa. Quero só ressaltar aqui, dentro dessa visão, que quando o cordeiro, né, a ovelha, ela não é bem tratada, ela sofre essa identificação com o seu cuidador, a lã dela não é de uma boa qualidade, né? A lã, ela não se torna um produto que vai trazer o que é o conforto, né? E é interessante que quando este animal, ele sofre, até emocionalmente, e é até estranho dizer isso, mas é uma realidade, ele sofre por alguma emoção, então a sua lã perde a qualidade, porque a lã, ela deixa de fazer o bloqueio, né? O efeito estufa, porque a lã, a finalidade dela, a gente usa até uma expressão equivocada, que a jaqueta, né? Ela esquenta, mas na verdade ela retém a troca de calor, né? Então, um produto desse animal, um cobertor, uma jaqueta de uma lã com qualidade, então, época de frio, a gente se mantém aquecido com o próprio calor do corpo, porque a lã bloqueia, né, essa perda de calor do nosso corpo. Logo, nós se tornamos aquecidos com o nosso próprio calor. Mas, quando a lã é de uma má qualidade, logo essa lã dissipa o calor. Então, o calor corporal passa pela lã e a pessoa passa a ter frio. É interessante, fica até uma dica aqui, quando você for comprar um cobertor de lã ou uma jaqueta, algo do tipo, um teste bem simples é pegar um pouco de água e jogar no cobertor ou no produto que você vai estar levando para casa. Se absorver, pode ter certeza que você sentirá frio com esse produto. Mas se a água ficar por cima e não for absorvida, como se joga água no óleo, né? Se tem uma bacia de água de óleo, e você coloca ali umas gotas de água, ela fica por cima, né? Então, desta maneira, a lã é de uma alta qualidade. Mas, contudo, mesmo a lã de uma má qualidade, ela tem o seu uso, tem a sua importância. Por exemplo, na área da pintura, né? O rolo que os pintores usam para pintar é usado desta lã de má qualidade, porque ela absorve muito bem o líquido ali, a tinta, então dá para usar. Ou seja, de uma forma ou de outra, o produto tem mercado, dá para utilizar. Então, por isso que a competitividade, a competição no mercado é muito forte nesta área, tendo em vista que este animal traz muito lucro. Então, nós vemos esse ponto, e o sacerdote que fazia o manuseio, né, no sentido do sacrifício, avaliando o cordeiro para que fosse oferecido em sacrifício. E o altar, a gente sabe que era o lugar de imolar esse cordeiro, né? De sacrificar esse cordeiro para expiação dos nossos pecados. Mas agora o apóstolo Paulo, ele vem trazendo uma nova vertente desse processo, porque tendo em vista que o Senhor Jesus, sendo o cordeiro e também o mesmo sendo o sumo sacerdote, ele ofereceu a si mesmo por nós. Lembrando que
o cordeiro era sacrificado e o seu sangue era levado para a tampa e derramado na tampa da arca da aliança. E ali, esta função tinha como objetivo atender os anseios da lei, porque a lei não fazia uma outra coisa a não ser cobrar a justiça. E no caso do homem, para atender os anseios da lei, era somente com a morte. Por isso que o sumo sacerdote levava o sangue do cordeiro e derramava sobre a tampa da arca para dar uma resposta para a lei, dizendo: se a lei pede a morte, aqui está o resultado da morte. E simbolicamente o sangue derramado simboliza morte, né? Quando alguém fere e essa ferida atinge uma das veias principais do nosso corpo, a veia arterial, e este sangue começa a jorrar, logo a gente já tem em mente, se não fizer um socorro imediato, aquela pessoa perderá a vida. No entanto, o derramamento de sangue é o símbolo de morte. Por isso que o sumo sacerdote derramava ali o sangue, representando a si mesmo e toda a nação de Israel, cumprindo com a demanda da lei. E ali então Deus falava com o sacerdote, e assim na subsequência era passado para o povo, e o povo recebia o perdão dos seus pecados, e eles iam para as suas casas. Isso era feito rotineiramente todos os anos, esse processo. Todos os anos tinha que fazer esse sacrifício. A gente pode conferir na história ali do livro do 1 Samuel, que vai narrar ali a respeito de Ana, né? A história de Ana reflete muito bem isso para nós. Mas quando o apóstolo Paulo traz essa reflexão pós a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, então não mais era necessário fazer esse procedimento, tendo em vista que uma vez Jesus sendo o cordeiro, o seu sangue foi derramado na cruz, e este sangue, no sentido espiritual, foi levado à presença de Deus e fazendo uma conexão com o homem de uma forma direta. Ou seja, a comunicação agora passa a ter uma vantagem extraordinária, porque cada ser humano agora pode comunicar com Deus de onde ele estiver. Por quê? O sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado simbolicamente na arca, na tampa da arca, substituindo o sacrifício da ordem de Arão, pois o sacrifício da ordem de Arão era um sacrifício deficiente. Ele atendia a necessidade parcialmente, porque todos os anos tinha que fazer esse procedimento. E, aliás, o cordeiro tinha que ser morto todas as vezes nesse ritual. E o pecado era encoberto, ele não era aniquilado. Mas uma vez que o Senhor Jesus entrou no Santo dos Santos, na esfera espiritual, e o seu sangue foi derramado, ali então a nossa vida recebeu mais uma oportunidade de poder falar com Deus e Deus falar conosco. Porque agora não é mais um cordeiro morto, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. E a ressurreição de Jesus Cristo manteve essa conexão ligada direto aos céus, porque todas as vezes agora que nós oramos, que nós buscamos a Deus, nós temos resposta. E, ao menos uma vez ao mês, nós celebramos esse memorial, através da ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor simbolicamente retrata essa história. A ceia é um memorial que nós levamos por toda a nossa vida, quanto aqui na terra, lembrando que um dia alguém
fez esta conexão direta com o céu por nós. Agora vejamos que, no sentido simbólico, assim como o sangue era derramado na tampa do propiciatório ou da arca, para haver ali uma comunicação com os céus, agora este sangue, simbolicamente, através do cálice, nós bebemos este vinho, o cálice, nós bebemos ele, em símbolo de que eu agora posso falar com Deus, porque o altar que era usado para o sacerdote falar com Deus, agora ele está dentro de mim, tendo em vista que, se ele está dentro de mim, aonde eu estiver, ali é um lugar, é um altar para que eu possa falar com Deus. E isso é maravilhoso, porque eu não preciso mais ter uma referência geográfica para falar com Deus. Se esse sistema de sacrifício dos dias de Arão perpetuasse até os dias de hoje, nós teríamos uma imensa dificuldade de falar com Deus e de receber o perdão dos nossos pecados, porque somente o sumo sacerdote podia fazer isso por nós. Mas uma vez que o Senhor Jesus fez esse sacrifício perfeito, agora nós temos a oportunidade, cada um de nós temos um altar para oferecer o sacrifício ao Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vem trazendo esta nova vertente, dizendo: rogo-vos, pois, irmãos. Eu acho interessante a expressão que ele usa aqui. Ele usa a palavra rogar. A palavra rogar quer dizer pedir com insistência. Imaginemos, pois, uma criança, quando ela quer que o pai compra ali um sorvete, compra ali um pacote de bala, e às vezes a gente está até fazendo ali no mercado a compra, e a criança está ali na barra da saia da mãe, né, do pai, pedindo: compra para mim essa bala, compra para mim este brinquedo, e a gente vira: meu filho, espera o pagamento entrar que eu vou comprar. Mas de tanto ele insistir, ele vence pela insistência, a gente: tá bom, vai lá e compra, porque no mercado, pessoas olhando, e a gente fica constrangido, e acaba abrindo mão, né, para atender a necessidade do filho. Assim o apóstolo Paulo está fazendo, rogando, pedindo com insistência, para que o seu pedido seja aceito. Mas o porquê que ele usa essa expressão, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque agora o sacrifício da antiga aliança não tem mais efeito na nova aliança. Porque o sacrifício, sendo vivo, e este elemento a ser sacrificado passa a ser agora eu mesmo. Isso muda toda a história. Isso muda todo o processo. Porque o apóstolo Paulo está trazendo uma informação que agora o véu está rasgado. E a voz que eu precisava de ouvir está ao meu alcance. E o altar que era construído e ficava num lugar oculto, agora está comigo, está na minha posse. E o mais importante, que eu sendo o elemento ofertante, eu carrego dentro de mim mesmo todo esse aparato para falar com Deus. Porque dentro de mim agora funciona um altar para o Senhor. E ele então descreve esta informação, pedindo os irmãos: vamos afastar agora da antiga aliança, daquele antigo processo, porque ele foi usado como um meio para que pudéssemos entender
o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e daqui para frente eu posso falar com Ele diretamente, sem ter um intermediador. Porque é horrível, irmãos, a gente ter que comunicar com uma pessoa e terceirizar essa comunicação. Às vezes o assunto não é nada bom, e de repente lembra da época que o telefone era muito caro, e às vezes um vizinho que tinha condições e comprou ali o telefone, de repente você queria mandar uma mensagem para um parente, para alguém que também em outro estado, mas o assunto não era nada bom, e como fazer isso? Dificultava muito. Então, com esse processo, a nossa comunicação com o céu foi aberta, e nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e através do Espírito Santo de Deus, eu consigo falar com o Pai, e o Pai consegue falar conosco, e a obra de Deus continua sendo realizada na sua melhor performance, trazendo para nós a oportunidade de fazer o Evangelho ser ainda mais conhecido. Aleluia. Porém, o apóstolo Paulo foi incompreendido. Ele foi incompreendido. Quem já fez a literatura, fez a leitura da carta aos Romanos, vai perceber que ele vem tratando sobre esta realidade desde o primeiro capítulo. O versículo 17, que foi palco para a reforma, aonde Martinho Lutero usou esse versículo para fomentar a sua insatisfação com a estrutura espiritual da sua época, e até mesmo retratando a sua estrutura, ele usou essa expressão dizendo que o justo viverá pela sua fé. Por que viver pela fé? Porque agora o sacrifício, ele não tem mais efeito, o sacrifício de animal não tem mais efeito para purificar pecado, mas através da fé no sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu consigo agora receber o perdão dos meus pecados. E através desse texto, ele vem descrevendo outras realidades. No capítulo 3 e no versículo 8, ele vem trazendo também outras informações, porque ele foi tido como um homem que estava trazendo uma informação que não era séria. Ele foi mal interpretado no seu tempo, e foi taxado até com alguns nomes que lhe colocou na condição de um homem que estava corrompendo os bons costumes da fé, trazendo inovações, e ele foi taxado como um antinomista. O que vem a ser antinomista? É aquele que é contra a lei. Nós temos duas palavras aqui de raiz grega mais conhecida, porque anti é tudo aquilo que é contra, né? Nós temos hoje produto que é antimorfo. O que é o produto antimorfo? É um produto que vai combater o morfo, ele é contra o morfo, e assim sucessivamente. O piso antiderrapante é um piso que vai contra alguém derrapar, deslizar, né? Ele protege a caminhada de uma pessoa para que ela não possa deslizar no piso. Então, antiderrapante, e assim sucessivamente. Inomista vem no sentido de nome, e lembra a questão da lei. Então, ele foi taxado como alguém ante a lei, porque agora ele está fomentando o sacrifício perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos isenta de terceirizar a nossa conversa com Deus, mas ele coloca a nossa estrutura ereta no sentido da comunicação com Deus, para que agora eu possa falar com Ele, e Ele falar comigo, a hora que eu quiser,
aonde eu estiver e quando eu quiser. Isso é libertador, porque outrora era necessário esperar 1 ano para esse evento. Pessoas vinham de longe para participar deste evento, mas a partir deste momento, eu posso falar com ele, você pode falar com ele, quando e quanto tempo quiser. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A porta do céu foi aberta para nós. O céu foi aberto para ouvir a nossa voz. E através desse processo, então eu consigo agora manter melhor a minha comunhão com Deus. Porque no momento exato da minha falha, do meu erro, eu posso repará-lo imediatamente, porque o céu está aberto para me ouvir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele foi mal interpretado nesse sentido. E a lei já falava sobre o Messias, já falava sobre o profeta que havia de vir, para trazer a libertação, não somente a Israel, mas ao mundo. Nós podemos olhar o capítulo 18 de Deuteronômio. Se você tiver a oportunidade de fazer essa leitura na sua casa, seria bom. Nós vamos encontrar ali Deus falando com a nação de Israel. E quando Deus falava com Moisés e o povo ali junto no Monte Horebe, Moisés entendia o que Deus estava falando, mas o povo só escutava trovões e relâmpagos, até que o povo falou com Moisés: olha, Moisés, fala você e Deus a sós lá, porque do jeito que está essa conversa, nós vamos morrer. E de fato, iria morrer mesmo. E Deus escuta esse pedido do povo, e Deus fala com Moisés: Moisés, fala com este povo, que eu levantarei um profeta no meio deles, e colocarei as minhas palavras na sua boca, e tudo que ele falar, assim sucederá. Aleluia! E isso aconteceu, mas o povo de Israel não entendeu esse processo, mas pelo contrário, colocaram Jesus na cruz, sacrificaram Jesus, mas tudo isso era necessário para que a salvação, para que a liberdade de comunicação chegasse para nós. E através desta liberdade, nós podemos agora falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas o apóstolo Paulo não foi compreendido. E a história continua acontecendo. E até hoje, há pessoas que não entenderam esse processo. Até hoje, há pessoas que não entenderam que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio e o seu sacrifício trouxe liberdade para nós, trouxe a salvação para nós, e ainda estão presos nos rituais passados, oferecendo sacrifícios, guardando os elementos que ali fazia oferenda para atrair a presença de Deus. E alguns chegam até a dizer que o Novo Testamento, ele não tem a sua tanta importância nesse sentido para quem defende os elementos da antiga aliança. E houve uma dicotomia nesse entendimento, uma parte fica com o Novo Testamento e outra parte fica com o Antigo Testamento. Quem fica com o Novo Testamento critica o Antigo, dizendo que a lei agora não existe mais, porque o Senhor Jesus acabou com a lei. E assim nós vamos degradando um com o outro, achando cada um com seu próprio pensamento que está no caminho certo. Mas a palavra do Senhor é o caminho da verdade. A palavra do Senhor é que nos une. A palavra do Senhor
é a ferramenta que vai aferir a nossa bússola para ir para o céu. Mas o apóstolo Paulo, ele não para em combater, em evangelizar, em ensinar que o Senhor Jesus Cristo ofereceu este sacrifício por todos nós. Ele não cansa de dizer, não cansa de falar. E aqui nós podemos entender como que o sacrifício de Jesus nos trouxe algo maravilhoso. É muito mais do que a gente pode falar aqui nesta noite. O tempo não é favorável a mim para declinar melhor este assunto, mas o que eu posso dizer, irmãos, o que está acontecendo diariamente entre nós, que assim como o sangue foi derramado ali na tampa do propiciatório, e a gente sabe que o elemento que trabalha o sangue é o nosso coração, podemos dizer que foi colocado ali na tampa, simbolizando o nosso coração. E aqui para mim nasce a palavra misericórdia nesse sentido, para a nova aliança, porque uma vez que aquele sangue de um animal morto, ou seja, aquele sangue também já estava sem a vida, porque o sangue fora do corpo não tem vida, mas ali na tampa do propiciatório, a gente tem que entender uma coisa, que debaixo da tampa estava ali 3 elementos importantes: a tábua da lei, a vara de Arão e o maná. Se a gente analisar aqui, o maná está falando do pão, e o pão, em diversas partes da Bíblia, vai dizer que é vida. Jesus, ele usa essa expressão, eu sou o pão da vida, ou seja, o pão tem um símbolo de vida. A vara tem o sentido de medir, de mensurar, de corrigir, e a lei tem um sentido de nortear, ou seja, por debaixo ali tinha uma estrutura para fomentar aquilo que estava sendo colocado por cima da arca. Lembrando que de um lado da arca, em cima da tampa, tinha um anjo, e da outra ponta, um outro anjo, simbolizando a testemunha. E aqui é muito importante, porque o céu testemunhou o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, que uma vez que o Senhor Jesus Cristo foi morto, o céu testemunhou isso, a terra testemunhou isso, e nós recebemos tanto da parte do céu, quanto da terra, uma renovação tal, que nos colocou em direção a uma santidade, a uma vida renovada, uma vida diferenciada, pelo qual as tribulações desse tempo presente, enquanto estivermos vivendo aqui nessa terra, não será capaz de ofuscar a luz que brilhou para nós. Aleluia! Então esse sangue em cima da tampa precisava de um coração. Esse sangue precisava de um coração para manter a vida. E aí a palavra misericórdia ganha vez aqui, porque se a gente analisar esta palavra, você vai encontrar 2: miséria e coração. Miséria de miséria, cardia, coração. A medicina trata isso muito bem. Nós temos, às vezes, tem irmãos que sentem uma repulsa quando o pregador ou o professor está falando, isso veio do grego, e lá vem trazer esses nomes. Mas esses nomes, irmãos, são conhecidos. A gente vai fazer um eletrocardio, está falando de coração, cardia, coração. E aqui nós vamos ver que Deus, Ele colocou o teu coração em nossa miséria.
pode parecer uma palavra forte para você, mas Deus faz coisas fortes. O nosso Deus, Ele é poderoso, e o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Enquanto nós pensamos que aquilo que é imundo vai me trazer impureza, mas as coisas imundas que entram em contato com as coisas santas se tornam santificadas pelo poder da palavra do Senhor. Nós temos que entender esse processo, irmãos. Outrora, vamos falar um pouco, um passado recente nosso. Às vezes, quando uma pessoa era colocada em disciplina, a recomendação era nem cumprimentar com a paz do Senhor. A recomendação, às vezes, não era nem visitá-los, para não se tornar impuro. A pessoa que, às vezes, tinha dificuldade nas suas palavras, usavam muitas palavras torpes, a recomendação era afastar dessa pessoa para a gente não ser contaminado. Mas quando eu olho para o Senhor Jesus, eu vejo diferente. Porque essas pessoas que eram impuras, que não eram santas, quando se achegava ao Senhor Jesus, elas se tornavam purificadas. Uma certa vez, Jesus passando, um certo leproso diz assim: mestre, se quiseres, eu me tornarei limpo. E perante a lei, se um leproso tocasse em uma pessoa, ela se tornava impura. E se a pessoa tocasse em qualquer objeto daquele leproso, também se tornava impura. Mas o Senhor Jesus foi na contramão. Ele tocou naquele leproso e disse: eu quero. E na mesma hora, ele se tornou limpo e puro. Aleluia. E nesta noite, quem sabe nós possamos receber o toque do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E aquilo que parece ser impuro em nós, ou talvez alguma impureza que carregamos dentro de nós, o Espírito Santo nesta noite pode trazer isso para fora, porque diz a sua palavra: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então nós vemos que aqui o coração recebendo um sangue impuro, nós vemos que a palavra misericórdia, o coração com a miséria, e assim que aquele sangue tocou no coração santificado pelo Senhor Jesus Cristo, agora ele ganha vida. Aleluia. E assim sucedeu conosco, irmãos. Deus colocou o teu coração dentro de nós, e aquele sangue que se tornava a nossa vida, o sangue fala de vida, a nossa vida que era torta, a nossa vida que era pecaminosa, com o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, agora nós vivemos novidade de vida. Aleluia. É interessante, porque o coração, irmãos, ele divide em duas partes. Tanto é que quando nós procuramos a unidade de saúde para fazer um exame, a primeira coisa que é feito é passar pela triagem. E um dos primeiros procedimentos é medir, o batimento cardíaco. Eles medem ali, dão 2 resultados, não é isso? Quando está muito bem é 12/8, é a referência melhor que a gente tem. Essas 2 medidas, na verdade, está fazendo uma análise do coração que está em funcionamento nas suas 2 fases. A gente sabe que o coração bombeia uma vez, mandando para o pulmão, e esse sangue retorna limpo, oxigenado, para ser bombeado de novo para todo o corpo. A gente sabe disso. Então, a primeira vez, quando ele lança o sangue para o pulmão, é um sangue tecnicamente impuro, que ele precisa receber oxigênio. É um sangue que não tem qualidade, é um sangue que precisa ser revitalizado. Mas depois que ele passa pelo pulmão e retorna, agora sim, ele volta um sangue vívido, ele volta um sangue que vai trazer benefício para
todo o corpo, até para o cabelo, ele vai trazer benefício. É exatamente isso que acontece nesse processo da tampa da Arca da Aliança. Chega ali um sangue morto, um sangue sem vida, mas quando ele toca ali, a vida renasce novamente, porque o Espírito Santo, que é tratado, um dos seus símbolos é o ar, e a gente sabe que o pulmão, ele faz essa troca de ar, para purificar o sangue, oxigenar o sangue, e assim sucessivamente. E nesse processo, então o sangue volta para o organismo, trazendo vida, trazendo vitaminas, trazendo benefícios, e assim nós vamos vivendo. Por isso que não podemos abrir mão daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, irmãos. Quando nós deixamos de participar da celebração da ceia do Senhor, por motivo fútil, por motivo irresponsável, eu estou deixando de oxigenar a minha vida espiritual. Eu estou deixando de renovar a minha vida espiritual para com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a gente passa a falecer, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta em Coríntios, que nós fazemos pelo menos uma vez essa leitura no mês, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Aleluia! O apóstolo Paulo então traz essa reflexão para nós nesta noite, irmãos, que nós devemos atentar para aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, olhando para a nova aliança, olhando para o sacrifício salvífico do nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo um hálito de esperança, trazendo uma renovação, porque o céu continua aberto para nós, o céu continua aberto para ouvir a tua voz, o céu não fechou para ouvir o nosso clamor, aleluia. Mas às vezes não valorizamos isso, às vezes preferimos esconder, preferimos ocultar os nossos erros. E perante as pessoas parece que está tudo bem. E hoje parece que está aumentando as pessoas que se disciplinam, cometem o erro, e ali ela julga: eu fico aqui uns 2 meses sem participar da celebração da ceia, está tudo certo. Não, irmãos, mas nós devemos comunicar um com os outros as nossas falhas, as nossas fraquezas, para que o céu possa fazer o milagre em nós. E o mais importante, porque nesta nova aliança, eu posso servir como sacerdote para você, e você pode servir como um sacerdote para mim, para que possamos um ao outro, confessando as suas culpas, as nossas culpas, e o Espírito Santo de Deus trabalhando em nosso coração, e a voz de Deus descendo aos nossos ouvidos,
descendo ao nosso coração, nos orientando o que devemos fazer, para que desta forma possamos chegar no céu, cumprindo com aquilo que o Senhor Jesus fez, por onde escreveu o evangelista João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós queremos a vida eterna, irmãos, nós precisamos de alinhar a nossa bússola para o céu. E a maneira de fazer isso é reconhecer que dentro de mim tem um altar, que eu posso falar com Ele. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que eu posso entrar no meu quarto, eu posso fechar a porta, e em secreto eu falo com Ele, e secretamente Ele me responde. Aleluia. Então não temos, irmãos, o que temer, não temos razões para esconder os nossos erros, não temos motivos para ficarmos no oculto, mas o céu ainda está aberto para nós. Você não precisa de um intermediador. É claro, há circunstância que nós vamos precisar do pastor, mas a figura do pastor não está para poder trazer maldição na tua vida, pelo contrário, para ajudar você a chegar aos céus. A figura do pastor não está para tirar a sua alegria, para te envergonhar, não, pelo contrário, para te ajudar a chegar no céu. E nesta noite, eu tenho certeza que a palavra do Senhor tem falado em nossos corações, que nós precisamos de resgatar a origem da verdadeira aliança, e saber que o sacrifício que temos, tem que ser eu mesmo, apresentando a minha vida na presença do Senhor, para que a glória de Deus se manifesta em minha vida, na tua casa, e as bênçãos celestiais possam continuar sendo derramadas sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Eu quero finalizar aqui fazendo apenas um comentário em relação à última ministração que nós tivemos aqui. Eu usei dois termos que talvez não ficou bem esclarecido para os irmãos, que foi a questão dos elementos da antiga aliança, que algumas igrejas estão trazendo para o culto, mas estão trazendo no sentido de adoração, no sentido daquele elemento manifestar a presença de Deus. Nesse sentido, irmãos, vai na contramão do que a palavra de Deus diz. E existe até uma palavra para esse evento, quando eu atribuo poderes a uma coisa, a um objeto, isso é chamado de feticismo. E essa palavra é oriunda da feitiçaria. E na feitiçaria que é usado, alguns elementos ali para fazer mal a outras pessoas. Aquele elemento leva uma carga negativa para a vida do outro. E se eu trago esse sentimento para a igreja, não existe diferença entre um e outro. Mas, no sentido decorativo, irmãos, não tem problema nenhum, não tem uma dificuldade, não existe dificuldade nisso. A dificuldade está, estou deixando bem claro aqui, que a dificuldade está em trazer esses elementos, e esses elementos servir como um canal de bênção para a sua vida. Então, estou deixando mais claro possível, para que os irmãos possam compreender melhor a palavra de Deus. E um outro ponto, foi sobre a palavra que eu usei dentro da conotação de Jesus, sobre o suicídio, na verdade, enfatizando a morte de Jesus, Então, quando, pelo texto do apóstolo Paulo, quando eu ofereço a mim mesmo, no sentido humano, quando eu mesmo tiro a minha própria vida, se configura suicídio. Mas eu quero retirar essa palavra, que ela ficou
pesada para alguns irmãos, e a gente coloca aqui, então, a palavra que Jesus se entregou a si mesmo. E eu espero que os irmãos tenham me compreendido e que nós possamos, claro que sempre numa ministração, ficam algumas dúvidas, e eu me coloco aqui à disposição aos irmãos que queiram, às vezes, tirar alguma dúvida, ou, às vezes, procurar mais informação dentro de um tema. Eu achei até interessante, um dos jovens aqui me procurou durante o EBOV, né? E ele ficou curioso dentro de um assunto que a gente abordou aqui, e eu tive a oportunidade de esclarecer para ele, ele agradeceu por essas informações, e eu deixo aberto aos irmãos, né? Qualquer informação que talvez entrou em choque com aquilo que você já aprendeu, eu me coloco aqui à disposição para aclarar as informações. Amém, meus irmãos? E que Deus abençoe a todos. Agradeço o pastor Gil mais uma vez, agradeço o pastor Carlinhos pela confiança, e eu espero ter corroborado com alguma coisa para a tua vida espiritual, em nome de Jesus.